Boa noite a vocês que estão chegando, vocês que irão chegar. Boa noite, Jaquilene, tudo bem com sua mãe? Boa noite. Com você também, como é que está? Boa noite aos que ainda chegarão também para o nosso estudo. Hoje a nossa ideia no estudo sistematizado da doutrina espírita é estudar sobre a providência divina. Nunca um momento foi tão ideal para falar sobre esse tema, não é verdade? Nós estamos vivendo momentos complicados nas nossas vidas, sem saber o que vai nos acontecer no momento seguinte, mais do que nunca. Sempre foi assim, mas nesses momentos de crise, nesses momentos em que todos estamos um tanto quanto apreensivos, a providência divina, ela tem um papel fundamental para que nós possamos, digamos assim, enaltecer a nossa confiança, fazer com que ela prevaleça. Maria Rivalda, boa noite. Adriana Teles chegando, boa noite vocês que estão chegando aí agora, não é? Sandra, tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda, boa noite. Anjos, boa noite. Deus abençoe vocês que estão chegando para que nós possamos ter esse bate-papo a nível de estudo, para que nós juntos possamos aprender com a doutrina espírita, que é tão maravilhosa, que nos esclarece tantas coisas que muitas vezes ficavam, digamos assim, como se fossem lacunas na nossa compreensão de mundo, na compreensão das relações sociais, nas relações com as pessoas. Adriana, tudo bem? Está chegando minha querida Adriana, vai me ajudar também. Boa noite, Leila. Leila chegou também. Vamos falar o seguinte hoje. Na semana passada, meus queridos, nós estudamos exatamente os atributos da divindade, os atributos de Deus. Um abraço, Adriana. E nós percebemos, e creio que deve ter ficado nas mentes de vocês, no seu coração, no seu pensamento, a ideia da infinitude dos atributos que Deus não pode deixar de ter, para que ele seja de fato Deus e para que nós o tenhamos como Deus. Já sabemos da sua existência, é fato que Deus existe, é fato também que Deus é bom, é justo. Olha a Sônia aí, tudo bem, Sônia? Seja bem-vinda, Luciana. Se Deus é justo e bom, ele tem que ser justo e bom ao infinito. E a sua perfeição também infinita. Então ele tem que ser único, nós já aprendemos. Ele tem que ser imaterial, ele tem que ser todo-poderoso. Ciara, boa noite. Ele tem que ser onipresente, estar em todos os lugares, e ele tem que ser onisciente também. Ele tem que conhecer tudo, saber de tudo. Então, fizemos uma colocação interessante semana passada, e como ninguém questionou, imaginei que todos já tinham entendido, quando eu coloquei que Deus não é o Deus do impossível, não. Por quê? Porque uma das coisas que nós aprendemos foi sobre a perfeição das suas leis, da imutabilidade das suas leis. Olha o Evaldo aí, meu querido, Deus te abençoe, seja bem-vindo, boa noite. Então, se as leis de Deus são perfeitas, elas existem de todo sempre. Desde o primeiro dia da criação, Deus estabeleceu as suas leis. E elas permanecem as mesmas até hoje. Tudo bem, meu garoto, meu grande Evaldo, meu ídolo, o meu poeta favorito. Então, se as leis dele são perfeitas, vejam, analisemos o nosso raciocínio. As leis dele existindo de todo sempre, a única diferença que ocorre é com relação a nós, os seres humanos, porque Deus continua sendo Deus o tempo todo, do mesmo jeito. Deus não evolui, Deus não muda, as suas leis, portanto, não mudam, elas são perfeitas, elas não balançam, não têm que ser ajustadas, as leis dele não sofrem emendas constitucionais, não. Não existem aqueles que vamos mudar a lei aqui e acolá para beneficiar aquilo ou lá. Não, não existe isso, tá certo? Então, para que nós possamos entender que Deus não é Deus do impossível, assim como nossa querida irmã me propôs essa semana, e nós resolvemos passar para vocês todos aqui, porque todos estão
provavelmente na mesma situação, não é? Nós podemos dizer para vocês o seguinte, olha, vamos dar um exemplo que vai ficar bem claro. Vocês imaginem essa situação. Um homem agora do século XXI com um celular na mão, conversando aqui com uma outra pessoa que está lá do outro lado do planeta, lá no Japão. Imaginem. Agora vocês imaginem essa mesma situação acontecendo no século, vamos colocar próximo, viu? No século I. No século I. Depois do Cristo. Lá, a época em que o Cristo era criança. Vocês imaginem essa conversa com um aparelho, naquela época, conversando com o outro lado do planeta. Provavelmente, se alguém levasse esse aparelho para aquela época e essa pessoa estivesse a conversar com outra pessoa, olhando, vendo-a na tela, nesse aparelhinho que vocês têm na mão, conversando com outra pessoa do outro lado do planeta, vocês com certeza iriam dizer bem assim, que esse Deus é o Deus do impossível. Como é que consegue fazer algo dessa natureza? Só Deus mesmo. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Não é verdade? Mas está dentro das leis. As leis são as mesmas. O que acontece? O que acontece é que nós estamos evoluindo. Tá certo? Evoluímos, mas não evoluímos fora da lei. Nós evoluímos acompanhando as leis. Tá certo? De vez em quando nós nos arranhamos com a lei, nós infringimos a lei, sofremos consequências, mas a lei é a mesma. Nós vamos sofrer as consequências, assim como alguém sofreu as consequências de infringir a lei lá no século I, nós aqui no século XXI, mais de 20 séculos depois, nós iremos, se infringirmos a lei, sofrer as mesmas consequências do mesmo jeito. Tá certo? O que acontece é o quê? É que nós vamos aprendendo com o tempo a lidar com as leis de Deus. Nós vamos descobrindo as leis. Então, aos homens de ciência, foi dado a eles descobrir e lidar com as leis físicas. Aos espiritualistas, no caso aos espíritas, foi dado conhecer e lidar com as leis morais, mas também com as leis físicas, as leis divinas ou naturais. Essas leis que regem o universo. Tá? Então, nada é impossível. Por quê? Porque tudo está dentro da lei. Então, Deus não faz o impossível. Ele faz o que está dentro da lei. Ele não faz nada. Assim como o homem, o próprio Cristo disse lá, não me lembro qual é a passagem do Evangelho lá em Mateus, que ele diz o seguinte, um dia, ele disse assim, vós sois deuses. Um dia fareis o que eu faço e muito mais. Ou seja, ele estava dizendo que todo mundo que fizer de acordo com a lei, ele fará a mesma coisa que ele já está fazendo. Então, nada que o Cristo fez, que foi dado como milagre, foi feito fora da lei. Não. Não pode, não faz sentido. Ninguém infringiu a lei, se sobrepôs à lei. Nada que o Cristo fez foi sobrenatural. Assim como o que Deus faz não é sobrenatural. É dentro das leis que ele mesmo estabeleceu. Então, as leis não sendo mudadas, não podendo ser mudadas porque são perfeitas, porque se pudessem ser mudadas é porque não eram perfeitas. Se não eram perfeitas, quem fez foi Deus, Deus também não era perfeito. Veja que é uma cadeia, é um raciocínio. Então, Deus não é Deus do impossível, é Deus do possível. Tudo que Deus faz é possível, não é impossível. Tá certo? Então, era mais ou menos isso. Se vocês não entenderam ainda, que ninguém entendeu sobre esse aspecto, então pode colocar aí. Deus não vai fazer um milagre na vida de ninguém, porque milagre, o seu conceito é fazer algo que esteja acima das leis, que seja sobrenatural, acima das leis da natureza. E isso não ocorre, tá certo? Só para que vocês possam ter isso em mente. Por isso que Deus não é Deus do impossível para absolutamente ninguém, a não ser que esse alguém desconheça, não entenda, ainda não captou as leis de Deus e que estão na nossa consciência. Nós apenas estamos trazendo de volta nesse momento para o nosso entendimento. Eu vi aqui um textinho lindo, uma trova do nosso querido Evaldo. Eu gostaria de ler para vocês. Ele falou assim, que neste momento lindo, obrigado pelos ensinos teus,
continue nos brindando com os atributos de Deus. Está vendo que coisa linda? Muito obrigado, eu falo que Deus abençoe. Eu sempre sou um fã seu e você rapidamente, no instante, sai da sua cabeça essas rimas maravilhosas, esses versos que nos comovem. E Dona Marlene diz, professor, querido, feliz noite, muita saúde, paz, alegria de viver sempre para todos vocês. Então, nós agradecemos essas manifestações, mas também gostaria que vocês pudessem, caso tenham alguma dúvida, colocassem aqui. Leila falou que agora ela entendeu. Graças a Deus, e Leila, Deus te abençoe. Mas antes da gente passar para a conceituação da providência divina, eu vou ler um texto que vocês vão encontrar, se vocês estiverem com a Bíblia na mão aí, vocês vão encontrar em Mateus, Novo Testamento, no capítulo 6. Nós vamos ler para vocês os versículos de 19 a 21, certo? 3 versículos de 19 a 21 e mais 10 versículos, do 25 ao 34, que estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Diz assim, olha, acompanhem comigo. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esses são os versículos de 19 ao 21. Agora eu vou ler para vocês do 25 ao 34. É uma complementação disso. E Jesus vai dizer, isso são palavras do Cristo narradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Ele vai complementar dizendo, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas, as aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? Côvado é essa medida, tá? Do antebraço. Acrescentar um côvado à sua estatura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Fecha aqui no versículo 34. Vejam que texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nesse texto aqui está implícita a providência divina. Perceberam? Ou seja, Deus provê. Lembra eu não me lembro qual é, parece que é o Salmo 23, onde ele fala, o Davi fala que o Senhor é meu pastor. E ele vai dizer, de forma equivocada, não é assim não, mas vai dizer, e nada me faltará. Na verdade é, e não me faltará. Ou seja, Deus provê, Deus fornece, Deus dá tudo o que nós precisamos.
Não devemos ficar preocupados. Lá, vou juntar, vou guardar, vou não sei o que e tal, porque no futuro vai faltar. Não. Ele disse aqui, primeiro é preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, ser justo aqui, fazer o que é certo, ser honesto, tá? Perdoar, tolerar, compreender, amar, perdoar. Isso é buscar o reino de Deus. Ou seja, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E acrescenta-se aí, amar o próximo como a nós mesmos. Isso é buscar o reino. Então, quando nós nos amamos, imaginem, quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos solidarizamos, somos fraternos, vai faltar o que para a gente? Nada, não é? Então, somente aqueles que não têm essa perspectiva é que ficam preocupados. Sabe por quê? Porque são mesquinhos, porque são, avarentos, não querem dividir. E quando alguém não quer dividir, ele incentiva o outro que está próximo também a não querer. Então, ele vai ter que depender somente de si mesmo, por isso que ele faz de forma egoística essas coisas assim, de ficar segurando, é meu, isso aquilo é meu, só meu, ou seja, sendo egoísta, se apegando. Tá certo? Então vamos ao que o Cristo, aliás, nesse momento não é o Cristo, embora tenha sido o Espírito da Verdade que capitaneou o Consolador prometido, porque ele havia prometido, mas vamos ver o que nós vamos encontrar no Evangelho. Deixa eu pegar aqui, no Evangelho não, no livro da Gênese. A Gênese é um livro maravilhoso, viu, gente? Um livro que todo mundo deveria ter de cabeceira. Olha a minha aí chegando, Mendonça, Vanessa, sejam bem-vindos. Josevaldo, tudo bem? Luci Oliveira, sejam bem-vindos. Nós vamos encontrar no capítulo 2 de A Gênese, o item é o 20, ele vai dizer bem assim para nós, coisa bem interessante. Nesse momento eu vou ler arbítrio e providência. Ele vai falar no livro Depois da Morte, tá? No capítulo 40. Ele vai dizer assim, a providência, dando primeiro o conceito de providência que está na Gênese primeiro, viu? A Gênese vem assim, no capítulo 2, ela vai dizer assim, a providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. É simples o conceito. É a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ou seja, tudo que a criatura precisa. Olha, precisa, não é o que ela quer. São palavras diferentes, viu? Tudo que a criatura divina, né? Todos nós precisamos, Deus vai prover. Isso é providência divina. Olha o nome, providência. Deus provê. É a providência de Deus, que vem de Deus. Vai ser provido a criatura naquilo que ela precisa. Então, providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. E Leon Denis vai acrescentar agora o seguinte, ele vai dizer que é suprema a sabedoria com que o Criador conduz todas as coisas. É o cuidado constante, o zelo ininterrupto, ou seja, o cuidado constante que nós buscamos, que precisamos, porque somos ainda infantis, espíritos ainda novatos, incipientes, num início de carreira espiritual. É como se fosse a mãe cuidando do filhinho, ela provê tudo do filho, porque ele não sabe ainda buscar por si mesmos. Então, aí nós vamos encontrar Leon Denis, tá? no capítulo 2º, no capítulo 2º, que ele vai falar sobre, o capítulo 40, que ele vai falar sobre livre-arbítrio e providência, ele vai dizer assim, que é o espírito superior, a providência divina, é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível, é o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram, dos que se atrapalham sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, principalmente,
o amor divino derramando-se a fluxo sobre suas criaturas. Ou seja, Deus ama tanto a todos nós, indistintamente, que Ele está disposto o tempo todo a prover a todos nós, individualmente ou coletivamente, daquilo que nós precisamos para tocar a nossa caminhada evolutiva. Não nos vai faltar nada do que a gente precisa para evoluir. Isso é providência divina. Deus provê a tudo. Deu para perceber como é interessante? Então ele vai dizer ainda, nós vamos encontrar ainda agora em a Gênese, tá certo? Agora é ainda no capítulo 2, no item 20, ele vai dizer o seguinte: Deus já é como se fosse uma complementação dos atributos que nós estudamos semana passada, os atributos divinos. Nós vamos encontrar agora parecido com a onipresença de Deus. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside. Onisciência e onipresença. A tudo preside, ele é todo poderoso, mesmo as coisas ínfimas, as menores, tá? Os vírus, as bactérias, as coisas que ninguém vê. Deus provê, Deus preside, Deus sente, Deus vê. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, é uma pergunta que poderia fazer qualquer um de nós, mas o incrédulo ele vai fazer com muito mais firmeza. Ele vai dizer, como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esta é a interrogação que a si mesmo muitas vezes dirige o próprio incrédulo. Tá? Ele conclui dizendo que, admitida, se Deus existe, né, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela, essa presença, essa existência, se exerça sobre as leis gerais do universo. Que este funcione, o universo, de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida nas esferas de suas atividades, sem que haja mister ou necessidade da intervenção incessante da providência. Ou seja, ele quer dizer assim, como se bastassem, só está na Gênese, viu? Tem incrédulo que fala sobre Kardec, e diz, não, Kardec, Deus estabeleceu as leis e pronto. Todo mundo vai estar de acordo com as leis aí, tchau. E tchau. Tá certo? Ou seja, é como se Deus tivesse feito as leis e pronto, deixou que as leis funcionassem por conta própria e foi embora. Deixou por conta. Veja se faz sentido um negócio desse. Não faz, não é? Isso é incredulidade, é não crer em Deus. Mas aí vem o quê? Vamos interpelar agora de forma diferenciada. Achamos agora, então, a nós, né, constantemente, todos nós, em presença da divindade. Todo mundo. Não é verdade? Por um dos atributos dele. Lembra? Deus é onipresente. Então, ele está em todos os lugares. Então, estamos em presença dele. Melhor, nós estamos em presença de Deus o tempo todo. Então, nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar, ou seja, não podemos tirar de Deus, né, nos esconder em nada do olhar de Deus. Deus nos vê nos mínimos detalhes, como aquele personagem da escolinha não, era da Praça Nossa, nos mínimos detalhes, tá certo? Então, nós estamos nele, em Deus, como ele está em nós, segundo a própria palavra do Cristo Jesus. E para estender a sua solicitude, ou seja, a sua preocupação, a sua providência a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. Não, ele já está aqui. Ele não está àquela distância, como a gente imagina, lá no céu. Não é assim que a gente pensa, Deus está no céu. Não, Deus não está no céu, gente. Deus está aqui. Está aí onde você está, onde cada um de vocês está. Ele está dentro de nós. Ele está ao nosso lado. Nós estamos nele. Nós estamos cheios de Deus, plenos de Deus. Tá certo? Então as nossas preces, vamos ver as nossas preces, o que a gente faz? As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam
transpor o espaço, como a gente imagina. Eu fazer a prece, será que ela vai subir? Não precisa. Né? E nem também ser ditas com aquela voz retumbante, aos gritos, como a gente sabe que acontece em alguns templos, né? Porque, estando Ele, Deus, o tempo todo ao nosso lado, os nossos pensamentos, todos eles, repercutem nele, em Deus. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Quando eu estou falando aqui, eu estou vibrando o ar. E vou empurrando, então essa vibração vai empurrando até chegar a quem possa ouvir. Tá? E a pessoa capta essas moléculas impulsionadas pela minha voz e aí a voz vai. O pensamento é a mesma coisa. Tá certo? Então, nada óbvio, ou seja, não há nenhum obstáculo a que se admita para o princípio da soberana inteligência, da soberana vontade. Um centro de atenção, um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com seus eflúvios, como o Sol, por exemplo, com a sua luz. Mas onde estaria esse foco? Onde? Se nós admitíssemos dessa forma. É o que ninguém pode dizer. Ninguém pode afirmar onde é que está o foco divino. Onde está Deus, digamos assim. Olha a Stephanie aí. Obrigado pela presença, Stephanie, Loureiro, Creuza. Que Deus abençoe vocês. É o que ninguém pode dizer onde está esse foco. Provavelmente, não se acha fixado esse foco em nenhum ponto. Como não está a sua ação. Não, só que ali, não é localizado. Sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Se alguns espíritos que nós conhecemos, um simples espírito qualquer, eles têm o dom da ubiquidade. Vocês não sabem, talvez, todo mundo não sabe o que é ubiquidade. Ubiquidade é fazer-se chegar ao mesmo tempo em vários lugares ao mesmo tempo. É sabido por nós que Bezerra de Menezes, ele estende o seu pensamento a mais do que 10.000 locais diferentes ao mesmo tempo. Tanto é que Bezerra de Menezes pode se manifestar em 10.000 pontos do nosso planeta ao mesmo tempo. Se ele pode, é um espírito que ainda não é um espírito puro. É elevadíssimo, mas ainda não está puro. Não é um Cristo, Bezerra de Menezes. Agora imagine Deus. Se chega lá ou não chega. Não é verdade? Então, o poder de Deus, o poder de ubiquidade, de estender o seu pensamento, a sua solicitude, a sua luz, a sua vontade, há de ser sem nenhum limite. Nenhum limite. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso decorre desse atributo infinito da onipresença, assim como da onisciência e da onipotência. Então Deus enche o universo. O universo é cheio de Deus. E Deus ainda está além do universo. Além, porque foi Ele quem criou o universo. Tá certo? Então se poderia ainda admitir, a título de hipótese, por exemplo, que esse foco talvez não precisasse se transportar, por se formar em todas as partes, onde a soberana vontade dele, de Deus, julga conveniente que se produza essa vontade, onde o poder dele, poder dizer-se, inclusive, que está ele em toda parte e em parte alguma ao mesmo tempo. Deus está em tudo, está em todos, está em nós. Então a providência dele é solícita, né? Deus é solícito, ele provê de forma precisa onde quer que haja uma das suas criaturas, necessitando da sua ação providencial, da sua solicitude, para prover aquilo de que a criatura necessita, não do que ela quer, não do que ela deseja. É bom que se frise, tá? Então é importante que nós tenhamos isso. Então a providência divina é mais ou menos isso. Então a ação providencial de Deus, ela pode ser percebida em algumas palavras que nós vamos ler agora de Emmanuel. Nós vamos ler no livro A Justiça Divina de Emmanuel, no item que fala sobre o divino amparo. Emmanuel vai dizer o seguinte para a gente, para dar testemunho agora de como é que age a providência divina. Como é que Deus provê a todas as criaturas, desde nós, a obra-prima
da criação até as criaturas inferiores, as mais ínfimas. Como é que ele age? Então Emmanuel vai dizer o seguinte: se acreditas que o hálito das entidades angélicas bafeja exclusivamente os cultivadores da virtude, medita na providência divina que honra o sol, na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados, como nós, à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes que rastejam no chão. Ele faz com que o sol proveja muitas criaturas. Elas estão sobrevivendo, vivendo a depender da luz do sol, de tudo aquilo que a luz do sol fornece para elas. É Deus providenciando através do sol. Tá certo? Contempla, Emmanuel prossegue, contempla os quadros que te circundam em todas as direções. Olhe para tudo quanto é lado e reconhecerás o amor infinito buscando suprimir em silêncio as situações deprimentes da natureza. Eu estava olhando outro dia aqui na rua, há pouco tempo, não tem nem um mês, que vieram os nossos funcionários públicos da limpeza. Eles vieram e tiraram, limparam, né, manualmente, inclusive, todos os matos que estavam entre os paralelepípedos da rua e nos espaços de terra das calçadas aqui próximo de nós. Mais ou menos um mês atrás. Eu vi com os meus próprios olhos, desculpe o pleonasmo, mas nós vimos hoje tudo verdinho de novo, ali, crescendo. Plantas já com folhas, aqui do lado. Em meio às pedras, elas crescem. É a providência divina. Elas precisam crescer e elas crescem. Deus provê. Tem o sol, tem a chuva, tudo o que elas precisam. Então, no campo da natureza, nós vamos encontrar cachoeiras que cobrem abismos, diz Emmanuel. Nós vamos encontrar fontes alimentando a terra seca, que nós falamos. Nós vamos encontrar os astros que clareiam o céu noturno, flores que valorizam os espinheirais. E no campo do pensamento, no campo de pensamento em que nós estamos estagiando, nós que somos criaturas racionais, surpreenderás esse mesmo infinito amor divino, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade. O tempo todo, Deus provendo, mexendo para aqui e para acolá, digamos assim, né? Estimulando, digamos assim, um movimento da terra para que nós precisemos, no meio da dor, do caos, nos solidarizar, ser fraternos uns com os outros. Isso é da providência divina, porque nós precisamos ser melhores. De vez em quando nós precisamos de um empurrão. Olha a palavra, precisamos de uns empurrões para que nós nos alertemos e façamos aquilo que nos fará crescer, que nos fará evoluir. E ele acrescenta, pais transfigurados. Olha o que nós fazemos, nossos pais, nós enquanto pais, e os nossos pais fizeram conosco. Nós, os pais transfigurados, engenhos de ternura para com seus filhos. Professores, ainda hoje, através da internet, desfazendo as sombras da ignorância das crianças, dos jovens e adolescentes. Médicos hoje, com a pandemia, a somarem e a sanarem com forças unidos, a sanarem as doenças. Almas generosas socorrendo a necessidade. Isso daí, gente, é providência divina. Entendemos assim, acrescenta, que Deus se ocupa com todos os seres que ele criou. Por mais pequeninos que sejam eles, nada para a sua bondade é destituído de valor. Diz Emmanuel nesse livro belíssimo chamado Justiça Divina. É importante que nós lembremos disso, porque a gente só imagina muitas vezes as coisas em relação a nós, somos muito egoístas ainda. Nós ficamos só buscando, assim, buscar em Deus, até nas nossas orações, pedindo coisas para nós, e em geral, pedindo coisas materiais. Pedindo coisas que nos cabem a nós construir dentro da gente. Nós pedimos a Deus que Ele aumente a nossa fé. Poxa, nós é que temos que aumentar a nossa própria fé. Não é? Acreditar em Deus, acreditar em tudo isso. Porque é lógico, não é porque eu estou dizendo que é preciso acreditar em não. É porque nós estamos enxergando, estamos vendo. São as leis divinas agindo. E Deus, com a sua infinita
bondade, a sua soberana bondade e a sua soberana justiça. Então, devemos considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com todas as criaturas, a despeito de tudo isso que estamos falando, nós estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Sim, senhores, estamos vinculados ao nosso livre-arbítrio, tá? Dessa forma, nós precisamos entender que as nossas ações, elas estão todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus, todas elas. Nenhuma ação nossa há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis, das leis divinas ou naturais. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar, sabe de quem? De nós mesmos. Sim, porque foi desse modo que nós resolvemos fazer, que nós escolhemos. E nos fazemos, então, os causadores da nossa felicidade, no caso de infringir, no caso de a gente fizer as coisas certas, né? Fazendo a coisa certa, cumprindo a lei, seguindo as leis de Deus, ou da nossa infelicidade futuras, caso a gente esteja a infringir. E olha que, infelizmente, a gente tem que ser realista, nós vivemos muito a infringir as leis de Deus, não é? Nós muitas vezes nos atrapalhamos, nos equivocamos. Então, gente, fica claro, eu imagino, se vocês puderem aí confirmar, não sei se vocês todos talvez estejam entendendo tudo que nós queremos passar, nós queremos dizer que fica claro que a providência de Deus, a providência divina, ela se manifesta de duas formas. Deu para perceber aí. A primeira forma vamos dizer assim, é sob a forma de misericórdia, é onde entra a bondade. Por isso que Deus ele tem essa balança, né, que está junto, uma está junto da outra, que é a essência divina, a soberana justiça e a soberana bondade. Deus é soberanamente justo e bom, nós já dissemos. Está lá os atributos de Deus, não é? Então, a primeira forma que se manifesta a providência divina é através da misericórdia de Deus. A segunda é em relação à justiça. Deus é bom, misericordioso, e Deus é justo. E a justiça de Deus, ela é assim, ela é quase, não vou dizer que ela seja assim, é das leis, faz parte das leis. É quando a gente infringe a lei e a gente sofre as consequências. Isso faz parte da justiça, tá certo? Mas o que é importante é que a compaixão que decorre da misericórdia, que decorre da bondade, que decorre do amor, por isso que a compaixão é filha do amor, vai desejar sempre estender sempre o braço, a mão que salva, não é? E depois nós vamos dizer como é que funciona isso. Mas a justiça, como é que ela faz? Ela é filha da lei, não é? Ela nasce das leis estabelecidas. A justiça não prescinde, ela não dispensa a ação que retifica. Nós precisamos, uma vez tendo infringido a lei, nós precisamos retificar a ação, consertar, sofrendo as consequências disso. Então, essas duas formas a providência age, certo? Seja estendendo a mão para ajudar, para mexer, para que nós saiamos daquela, como o pai que levanta o filho, quando ele erra, quando ele cai, a pai dá a mão, a mãe dá a mão, não é? Mas, olha, você errou, você vai sofrer as consequências, não pode ser diferente. Se o pai é justo, ele fará dessa forma. Então haverá recursos da misericórdia sempre para situações mais deploráveis. Mais deploráveis. Nós vamos encontrar isso também no livro Obreiros da Vida Eterna, gente, de André Luiz. O capítulo é Louvor e Gratidão. O capítulo 9 vai dizer assim, olha, diz bem assim: entretanto, a ordem geral do universo cumprir-se-á invariavelmente. A ordem, que é a lei, vai se cumprir invariavelmente. Independentemente da misericórdia, de estender a mão, de agir com compaixão, mas a ordem ela tem que ser cumprida. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus
assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Ou seja, que ele use o seu livre-arbítrio, que ele aprenda a usar o seu livre-arbítrio, que ele aprenda a tomar decisões corretas, que ele aprenda a fazer juízo de valor, que ele aprenda a fazer avaliações das situações antes de tomar decisões e antes de se conduzir perante as leis. Tá? Porque ele precisa fazer isso para que ele tenha o mérito da sua evolução, assim como também o demérito dos erros cometidos. Tá certo? Então faz parte da justiça. Mas Deus não deixa de estender a mão para que nós possamos nos levantar e seguir em frente. Nós vamos ver isso depois com mais detalhes, mais adiante no nosso estudo. Mas por enquanto é isso. As provações da vida, elas, as que nós estamos a sofrer, como nós estamos passando hoje em tempos de pandemia, né? Elas representam os cuidados de Deus para com todos os seus filhos. Por certas coisas nós precisamos passar. E Deus permite que passemos por elas. Tá? Nós criamos as situações. E como nós criamos, é justo que sejamos nós quem primeiro experienciemos as situações que nós criamos. Oferecendo, então, benditas oportunidades para a gente de progresso espiritual. Como nos esclarece, então, Emmanuel. Ele vai esclarecer ainda no livro Rumo Certo. No livro Rumo Certo, no capítulo 3, ele vai falar sobre provas e bênçãos. Ele diz bem assim, Emmanuel: em todas as provas que te assaltem os dias, ou seja, nós temos, né, várias provas. Todas elas a gente reclama, ou quase. Né? Tomara que vocês não estejam reclamando, não. Mas boa parte das pessoas reclama danado com relação às provas que passam. Acham que não merecem, se sentem perseguidos, devem ter pisado no rastro de cobra, salguei a Santa Ceia. Não é que as pessoas dizem para justificar, ou para tentar se justificar porque estão passando pelo que passam, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, as angústias, não é verdade? Então, em todas as provas que nós passamos todos os dias, vamos considerar, diz Emmanuel, que a cota das bênçãos, aquela que Deus nos fornece, que nós conquistamos, que nos rodeiam essas bênçãos, e nos escorando, vamos considerar isso, né? E nos escorando na fé e na paciência, vamos reconhecer que a divina providência está agindo conosco, e por nosso intermédio mesmo até, nos sustentando em meio dos problemas que nos marcam a estrada, o caminho, para nos doar a solução. Vocês percebam que muitas vezes na nossa vida, se nós tivermos paciência, se nós soubermos sentir aquela intuição, se nós tivermos fé, esperança, se nós soubermos nos resignar, logo, logo a gente acha a solução. Logo, logo a gente começa a entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido com a gente. E a gente então, se for um pouco honesto com a gente mesmo e com a divindade, a gente vai agradecer a Deus. Graças a Deus que aquilo aconteceu na minha vida. Porque se não tivesse acontecido, eu poderia estar assim, 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 assado. O grande problema é que no momento em que as coisas estão acontecendo, em que a situação está ocorrendo na nossa vida, em que a prova está fervendo, nesse momento nós entramos muitas vezes em desespero. Nós avaliamos que a nossa fé é pouca. E aí nós pedimos para os outros rezarem por nós. Orem por mim, me ponha meu nome nas suas preces, como se nós não pudéssemos fazer. Nós podemos orar por nós mesmos. Podemos, sim, Senhor. Então, finalizando no capítulo 2, o item é o 20, nós vamos encontrar um texto maravilhoso em a Gênese. A Gênese, o capítulo 2, o item é o 30. O item é o 30. Deem uma olhada se vocês estiverem com a Gênese aí. Kardec vai dizer o seguinte: diante desses problemas insondáveis que nós comentamos, que nós argumentamos há pouco, cumpre que a nossa razão se humilhe. Ou seja, a capacidade de raciocínio do homem é muito pequena. É muito pequena. Então a gente tem que reconhecer o nosso tamanho, a nossa pequenez. Tá certo? Deus existe. Disso nós já não podemos duvidar.
Não é verdade? Concordam? Deus existe. Então, ele é infinitamente justo e bom. Tudo o que acontece conosco na nossa vida é justo e é para o nosso bem. Olha que coisa. Veja que é importante que a gente tenha isso bem massificado em nossa mente, em nossos pensamentos, em nossos corações. Tudo o que nos acontece é justo e é para o nosso bem. Porque se não for assim, se a gente reclama que é injustiça, que eu não mereço isso, se a gente reclama, nós estamos dizendo, sabe o quê? Que Deus é injusto. E Deus não é. É preciso que a gente tenha isso em mente. Deus é infinitamente justo e bom. E Kardec acrescenta essa a sua essência, a essência de Deus. A essência de Deus é a soberana, a infinita justiça e bondade. As duas coisas. E ele acrescenta que a tudo se estende a sua solicitude, que é a sua providência. Compreendemo-lo, ou seja, aceitemos isso, consideremos isso como uma verdade. Só o nosso bem, portanto, pode ele, Deus, querer. Se ele é infinitamente justo e bom, ele só vai querer o nosso bem. Não vai querer outra coisa. Tá certo? Donde se segue é a sequência do raciocínio de Kardec. Donde se segue que devemos confiar nele. E isso é o essencial. Confiemos. Confiemos. Tenhamos certeza, gente, nesse momento de complicar. Porque eu falei no início, nunca foi tão, digamos assim, como é que eu vou colocar, oportuno falar sobre a providência divina no momento que nós estamos vivendo. Nunca foi tão oportuno. Porque é essencial que nós confiemos em Deus. É essencial que saibamos, que tenhamos em mente que a essência divina é a sua soberana justiça e a sua soberana bondade. É justo e bom. E Kardec acrescenta, quanto ao mais, qualquer outra coisa que estiver além disso, esperemos que nos tenhamos tornado, a partir de hoje, dignos de o compreender. Ou seja, é importante que depois disso, depois de entender tudo isso, que nós tenhamos em mente que quando estivermos a compreender essas essências divinas que nós estamos estudando agora, tá certo? Nós podemos nos considerar dignos. E aí começamos também a nos comportar de acordo com essa compreensão, não somente das leis de Deus, como também da sua providência. As leis de Deus estão para a justiça divina, assim como a bondade de Deus também está para a providência. Então é importante que nós saibamos que Deus age na nossa necessidade. Deus é solícito para todos nós. Tudo podemos pedir a Deus, mas Ele só vai nos dar, olha a providência, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. É preciso que nós tenhamos sempre isso em mente e aprendamos a, digamos assim, a respeitar a vontade de Deus, porque nós falamos isso na prece que nós fazemos, ensinada pelo Cristo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não foi à toa que o Cristo ensinou isso. Ele quer que nós entendamos que a vontade de Deus é soberana. É soberana. Se nós julgamos agora que Deus é soberanamente justo e bom, tenhamos isso em mente. Ele é soberanamente justo e bom, então ele só quer o nosso bem. Tudo o que nos acontece é bom para nós. O que nos acontece de atrapalhado, de ruim, de desagradável, que nós não gostamos, digamos assim, pode ter certeza, não veio de Deus. É consequência da infração às leis. É consequência de nós usarmos de forma atrapalhada, equivocada, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha, as nossas decisões não foram tão pensadas, tão racionalizadas como deveriam ser. Tá certo? Então é importante que nós entendamos. A justiça de Deus, a providência divina,
que é o que nós estamos tratando, é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. Ele é solícito, ou seja, ele atende tudo aquilo que nós precisamos. Tá? E a providência divina age de duas maneiras. Tá? Pela misericórdia e pela justiça. A misericórdia e a compaixão é filha do amor. E a justiça é filha das leis divinas. As leis, elas agem. Elas estão postas. E elas são inamovíveis, são imutáveis. Por quê? E com essa imutabilidade das leis, Deus não faz nada que esteja acima delas. Tudo é de acordo. Só para que vocês tenham ideia, quem leu o livro Nosso Lar, de André Luiz, ou quem assistiu ao filme, vai ver que lá tem veja como é interessante, viu? No mundo espiritual já haviam telas finas em que as pessoas se viam, eram mostradas imagens ao mesmo tempo lá na tela. E que as pessoas se comunicavam com um aparelho. Estava lá em 1943, quando foi escrito o livro. Que as pessoas se comunicavam através daquela tela, se viam através daquela tela fina. Fina. Lei. O que é que nós temos hoje na mão? Dentro do bolso, aliás, pouco dentro do bolso, né? A gente vê na rua as pessoas o tempo todo olhando, a gente não sabe como não tropeçam as pessoas, o tempo todo olhando para essa telinha na mão. 43, a gente nem sequer imaginava que um dia isso pudesse acontecer. Mas fazia parte da lei, não era milagre. Tá certo? Então é importante que nós entendamos tudo isso para que cada vez mais nos aproximemos de Deus, para que cada vez mais o sintamos ao nosso lado, para que possamos perceber que nós estamos cheios de Deus, para que possamos dar sentido à nossa vida, à nossa existência, à nossa caminhada, para que nós não nos deixemos levar por uma dorzinha aqui, uma perda acolá, porque faz parte do processo das leis divinas. E Deus, com a sua misericórdia infinita, nos acolhe, nos abraça, estende as suas mãos através dos meios mais próximos de nós, e nós nos sentimos acolhidos quando queremos abrir os nossos olhos. Quando nos abrimos os sentimentos para receber a acolhida. Como a gente faz todos os dias às 16 horas, como Isa às 9 horas da manhã, no Evangelho Café com Luz, assim como Shirley, esse acolhimento, essas palavras de apoio, de incentivo, de amparo, para que nós nos sintamos bem. Rivaldo falou aqui, e entender que só colhemos o que plantamos, isso mesmo, é a questão do livre-arbítrio. A semeadura, ela é livre, então nós usamos da nossa vontade, nosso desejo, para fazer a semeadura. Estamos plantando o que nós queremos. Só que a colheita ela é obrigatória. A gente não pode plantar uma coisa e colher outra. Não tem como. Não tem como. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Depende de nós. Cresçamos, aprendamos, entendamos como funciona a providência divina. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O seu pensamento se estende. O nosso pensamento em prece não precisa passar da casa, não precisa ser gritado, não precisa estar aos gritos para que Deus nos ouça. Não, Ele está do lado da gente. É só a gente esboçar sentimento, um pensamento sincero, sentido, nós estaremos sendo ouvidos por Deus. Tá? Então que Deus os abençoe, Deus os ampare. Se não entenderam ainda, podem questionar, está certo? Que nós possamos nos fortalecer para a vida, para todos os momentos que surgirem à nossa frente em decorrência das nossas ações, das nossas escolhas, tá certo? Para que nós apenas nos resignemos, digamos assim. Aceitemos, tá? Mas aceitemos com mãos operosas, agindo, fazendo, evoluindo, nos melhorando, nos transformando. Sejamos, como diria o nosso querido, já disse o nosso querido Raul Seixas, sejamos essa metamorfose ambulante.
Não fiquemos parados, estagnados com um único pensamento obsessivo, fixo. Aprendamos a nos modificar. Sejamos passíveis em relação às mudanças, ou então nós promovamos a mudança que queremos ver no mundo, como foi a proposta do nosso querido Mahatma Gandhi. E para encerrar, agradecendo a todos vocês pela sua presença, por tudo que vocês nos proporcionaram com a sua energia, vamos fazer a prece que o Cristo Jesus nos ensinou. A prece que saiu dos lábios do Cristo, quando questionado pelos seus discípulos, pediram para ele: Mestre, ensina-nos a orar. Então vamos orar por todos aqueles que estão à frente do trabalho de saneamento, de cuidados com os adoentados, os enfermados pela Covid-19. Aqueles que estão sendo adoentados também, os que passam por dificuldades, os que estão em desespero, alguns até em pânico, aqueles que estão ainda represados dentro das residências, alguns saindo porque não conseguem ficar dentro de casa, sem saber como lidar com a convivência. Oremos por todos esses irmãos e digamos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Muita paz, muita luz para todos. Eu conto com vocês para que vocês repliquem aí com seus amigos, para que eles se inscrevam no nosso canal do YouTube, para que nós possamos também fazer lives lá no YouTube, lá no canal do Lar Abrigo Espírita do Dr. Pedro Garcia Moreno. Vão lá, inscrevam-se, toquem o sininho para receberem as notificações. Nós precisamos de 1000 assinaturas, de 1000 inscrições, melhor dizendo, para que o YouTube possa nos dar essa oportunidade de fazer transmissões ao vivo pelo YouTube. Deus os abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, muita luz e até amanhã com o Estudando o Evangelho. Tá certo? É um compromisso às 19 horas. Que Deus os abençoe. 9 da manhã, Evangelho Café com Luz. Às 16 horas, live Conversa Fraterna com minha irmã Helenói. Deus abençoe vocês. Até amanhã.